A vocação dessas grandalhonas de 2 toneladas é o trabalho pesado. Mas as picapes médias estão pegando cada vez mais leve nas grandes cidades. E um bom exemplo disso é a nova Ranger, um quase SUV que tem recursos de comodidade de automóvel. É a picape, a nossa primeira picape do programa que nós vamos conhecer agora. Está no ar, Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. Fernando, tudo bem? Tudo bem? Vamos ver nossa primeira picape aqui a pedidos De alguns dos nossos internautas, seguidores, né? Pois é. Poxa, vocês só falam de carro, de SUV, vamos falar um pouco de picape. O fato é que essas picapes, elas deixaram de ser veículos exclusivos de trabalho, né, como eram antigamente nos primórdios, para se tornar até um estilo de vida. Principalmente nas cidades grandes de São Paulo, interior de São Paulo, interior do Brasil e afora. É verdade, é uma coisa um pouco coerente, porque aquelas dimensões de uma picape de cabine duplo é incoerente. Quer dizer, não tem muito sentido, né? Fica difícil colocar um veículo desse tamanho em um shopping, né? Quase as vagas são mais estreitas, né? Mas enfim, o mercado é esse e as fábricas se rendem ao que o mercado quer, né? Então, depois dessa segunda reestilização, a coisa até surpreendente, né? Que foi um intervalo muito pequeno da estilização passada para essa atual, ele ganhou ainda mais equipamentos. Mas em termos de design, Fernando, mudou pouca coisa, né? E ela segue o padrão da Ranger, que voltou a ser fabricada nos Estados Unidos. Exato. Ela parou em 2011, né? Olha, lateralmente eu gostei muito do desenho dessas rodas aqui, viu? São rodas de 18 polegadas, né? Mas com um desenho bastante atual, né? Nem parece uma roda de picape cá para nós, né? Parece mesmo uma roda de um carro esportivo, né? 6 parafusos de fixação. E outra mudança que foi feita foi esse estribo lateral extremamente robusto. E agora aqui tem uma grande vantagem desse carro, dessa picape, né? Que é o sistema de amortecimento para abrir a pesadíssima tampa traseira, que agora ficou perfeitamente administrável levantar e baixar, né? Que você tem não precisa mais fazer musculação para... Isso, você tem aqui um sistema de barra de torção. Essa foi uma grande sacada da Ford, eu achei. É muito simples fechar. Com 2 dedos você levanta e fecha a tampa. Isso Outro recurso da tampa, Fernando, é que ela pode ser aberta, travada e destravada pela chave. Essa é outra comodidade. Que é herdada dos automóveis, né? Só para você ter uma ideia, Luiz, esse volume aqui é 4 vezes superior, mais de 4 vezes superior a um carro compacto. 1.180 litros. Litros, exatamente. A porta, naturalmente, superdimensionada e um pouco pesada, né? Para abrir. Mas isso é dentro dos padrões mesmo das picapes, né? E aqui, o espaço interno é, como previsivelmente, muito bom, né? Embora esse ângulo entre a perna e o joelho não seja dos mais confortáveis para você fazer viagens longas, né? Naturalmente, o túnel central, porque esse é um carro de tração traseira, né? Então é um pouco elevado, então quem está sentado aqui no centro tem uma limitação do seu conforto, né? Vamos ver o coração da Ranger. Coração! Duas molas a gás robustas, né? Robustas, exato, e um raríssimo motor de 5 cilindros. É verdade. Normalmente são motores de 4, né, nessa categoria. E ele tem 200 cavalos, né? Mas apesar de ter uma cilindrada um pouco maior... São 3.2, né? Exato, do que a S10 que tem uma cilindrada menor. Quer dizer, como o torque é sempre proporcional à cilindrada, surpreendentemente ele tem um pouquinho menos de torque do que a S10, com potência igual.
Fernando, os motores a diesel geralmente são mais ruidosos e vibram mais que os motores a combustão, a gasolina e a álcool, Em né? troca da alta robustez, né? Em troca da alta E robustez. da economia de combustível. Sim, mas a questão é a seguinte, e esse é um 5 cilindros, que em tese também é um motor que tanto na gasolina ele vibra mais. Então, para evitar essa vibração, para deixar ele menos vibrante, vamos dizer assim, a Ford usou recursos de árvores balanceadoras, coxins hidráulicos. Exatamente. Realmente, né, nos anos 90, a Fiat criou o sistema Common Rail, que foi uma revolução nos diesel para veículos leves. Fim dos anos 80, né? Final dos anos 80, mas aí com as dificuldades que ela enfrentou, financeiras no começo dos anos 90, ela acabou vendendo isso para a empresa alemã de autopeças, a Bosch, né? E a Bosch pegou aquilo dali e começou a desenvolver, difundiu, e hoje não existe motores diesel sem sistema de Common Rail, né? Que é a injeção de alta pressão, né? Antes de você chegar à câmara, né? Então isso realmente foi o grande passo que transformou os motores diesel em mais silenciosos, né? Com mais potência, mais torque e ao mesmo tempo menor consumo. Ô, Fernando, aqui nos bancos dianteiros, pelo menos, a situação é bem confortável. Você se encaixa muito bem no banco, né? O multimídia é uma tela de 8 polegadas. Usando um excelente sistema, né? O Sync 3. O Sync 3 de última geração. Aqui, surpreendentemente, o volante não é grande, praticamente o diâmetro de um volante de automóvel, né? Tem a regulagem de altura. Só de altura? Isso ainda passa, né? Porque é um veículo baseado em veículo de trabalho, é suficiente. Mas os bancos são elétricos e você permite regulagem de altura, do encosto. O banco do motorista é elétrico? Só o banco do motorista, né? Você tem um cluster configurável, né? Você tem um velocímetro central analógico. Analógico. E duas janelas digitais. E tem 7 airbags. Isso. Segurança, 7 airbags. O sistema de tração nas 4 rodas tem um botão, né? É muito simples, né? Você tem um sistema de tração nas duas, tração nas 4 rodas e reduzida para você enfrentar o terreno que der, né? Pela frente. Sim, você pode acoplar a tração na roda dianteira, no caso, né? As 4 rodas, o carro em movimento, até 100 km por hora. Isso, carro de tração traseira normalmente, né? Mas a reduzida só com o carro parado, com a picape parada. Exato, Aqui no Brasil tem uma distorção grande, porque os burros de carga, vamos dizer assim, as picapes que levam peso, são as picapes pequenas. Cabine simples, elas é que carregam peso. E essas grandalhonas aqui... Geralmente manuais. De câmbio manual, essas grandalhonas aqui, possivelmente jamais vai levar carga aí nessa caçamba aí atrás. Claro, com exceções. Existem muitas aplicações de picapes de cabine dupla para empresas mineradoras e mesmo empresas do agronegócio que precisam de uma caçamba intermediária, menor do que uma caçamba tradicional, mas que possa levar 4 pessoas. Essa aplicação, claro, existe, mas a que é predominante hoje é usar como um carro de cidade, né? Ar-condicionado digital de uma zona, não é? É isso aí. Perfeito. Vamos rodar? Vamos rodar para ver, né? Então vamos começar a andar com a picape Ranger 2020. Nova Ranger 2020, né? Uma versão limited. Então, passamos pela primeira lombada e já vimos que a resposta à suspensão é outra. Havia muitas queixas sobre a suspensão excessivamente dura da Ranger, né? E a Ford fez um belo trabalho, fez muitas mudanças, né? Mudou coxinização, mudou fixação da barra estabilizadora, já fez um trabalho que melhorou ficou mais nitidamente, macia, né? Nitidamente o comportamento em piso irregular. Esse é um piso bastante irregular, dá para você ver até pela minha voz, né? E a Ford criou 2 setups de suspensão, uma para essa versão topo de linha, que tem esse motor mais forte, né? Mais forte. 200 cavalos. Isso, e um setup de suspensão mais firme para as versões inferiores, que são as versões que vão ser usadas exatamente, trabalho, mais para trabalho.
Agora é difícil ajustar a suspensão em uma picape, porque claro. ela tem o tipo de suspensão mais primária que existe, que são os feixes de mola, né? Exatamente. Então, com um eixo rígido atrás, né? Algumas picapes mais novas, como por exemplo a Frontier, substituíram as molas semilíticas por molas helicoidais, né? Melhorou um pouquinho, né? Mas, obviamente, nada se compara a Toro, que tem uma suspensão realmente independente nas quatro rodas, porque suspensão traseira de eixo rígido só porque você toca o elemento elástico por mola semilítica para mola helicoidal não a transforma em suspensão independente ou semi-independente, como o pessoal quer fazer crer, né? Não é o fato. É uma direção elétrica, né? Ah, sim, essa é interessante. A assistência elétrica, né, para direção realmente é uma vantagem em relação aos sistemas de auxílio apenas hidráulico. Né? Você, claro que você só se vê dentro de uma picape quando você começa a rodar. Não tem milagre, né? Não tem milagre. E quanto mais aqui que a gente não está carregando nada, né? São só duas pessoas, o motorista e o acompanhante. Quando você está com 5 pessoas e com carga na caçamba, aí mas daí melhora. Ela roda melhor. Roda bem melhor. E nesse caso aqui, as caixas automáticas são de 6 marchas, né? Que formam um bom casamento com esse motor. E ele não é um veículo lento não, no trânsito. Responde bem esperto. Agora, Fernando, acho que a grande evolução do motor diesel se deu aí pelos anos 90, principalmente na Europa, né? Que teve uma demanda muito grande em automóveis com motor diesel. Então isso acabou até os veículos como as picapes e os SUVs grandes acabaram se beneficiando dessa evolução. Mas hoje a gente sabe que o motor diesel na Europa está em declínio. Qual é o futuro desse motor? Para veículos de uso misto, ou de carga mesmo, não há sucessor para ele, né? Mas acho que a evolução não vai ser de uma maneira tão rápida como foi aí há 10, 15 anos atrás, né? Eu acho que existe hoje uma dúvida, né? Em automóveis, os diesel estão passando por um processo de desgaste de imagem e um certo abandono pelos compradores. Mas nos SUVs, principalmente os SUVs maiores, ela não tem ainda uma solução. Quer dizer, realmente, para um veículo de peso elevado, né, com as dimensões que tem, o motor diesel é mais adequado. Então ele vai demorar ainda um pouco para morrer, né? E a vantagem dos motores a gasolina é que você pode fazer uma hibridização, né? Leve ou uma hibridização um pouco maior quando você tem recarregar na tomada, né? Sim. Então, esses são vantajosos em relação aos diesel, porque os motores diesel, eles têm aproximadamente, o custo deles é 50% maior que um motor de ciclo Otto a gasolina com potência equivalente, né? Então esse é um custo que você leva, considerando que um motor representa em torno de 20% do custo total de um carro, do custo, né? Na ponta do lápis. Ele custa 10% a mais, que é 50% sobre 20%. Então um carro diesel em geral custa 8, 9, até 10% mais caro do que um motor a gasolina equivalente, né? Numa picape se criou esse mito de que se você compra um motor que não é diesel, vai ter dificuldade de venda, de revenda, né? Revenda. Então, o motor diesel está muito ligado à ideia de robustez. E isso é fato. São motores, inclusive, muito pesados, né? E incômodos para você andar na cidade por causa do nível de vibração e ruído. Mas já existe um avanço significativo. Você sente aqui, bota a mão no volante e fala, isso é um motor diesel, né? Não precisa nem dizer, sente né? A vibração. Mas perto do que foi no passado, está muito melhor hoje, né? Fernando, a picape, obviamente, surgiu como veículo de trabalho. E a primeira picape, considerada a primeira picape da história, surgiu em 1925, que era uma variação do Ford T. E
Talvez isso explique porque a Ford é líder há tanto tempo, né? Há 40 anos, né? E outra, líder na venda de picapes. Outra coisa, são veículos altamente lucrativos. Você precisa vender... Para a empresa. Você precisa vender 2 automóveis para conseguir o que você lucra com uma picape. É inacreditável, mas é fato. Realmente a Ford hoje está atrás da Toro, né? Vamos botar assim, né? Também que carrega 1 tonelada, depois Toro, Hilux, S10. S10 e depois vem a Ranger já ameaçada pela Amarok, né? Sim, Esse primeiro semestre aí ela andou passando na frente da Ranger por breves momentos, mas isso antes de ter essa versão melhorada, né? Não é por menos que a Ford manteve os preços, né? Apesar de todas essas melhorias. Isso é uma coisa rara, porque foi acrescentado realmente muita coisa. O que surpreende realmente nessa versão topo de linha, né, são os recursos de segurança ativa, né? É impressionante um carro desse tipo de uso, né? Esse pacote, né? Esse pacote oferecer um sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres, também ciclistas, né? Realmente foi uma decisão ousada da Ford, né? Agora, o que é um ponto negativo da picape? Qual que seria? Continua sendo as dimensões, né? Quer dizer, dimensões para uso urbano, né? Para uso urbano, quer dizer, você colocar uma picape no meio de faixas, né, nas ruas é complicado. Você vê ali enfrentar uma rampa de shopping, né, uma entrada de shopping. Mesmo que você passar numa rua que tem carro estacionado dos 2 lados, você tem que, vamos diminuir aqui, ver se dá para passar mesmo. Tem que considerar a largura com os espelhos, que os espelhos são superdimensionados, tem que ser superdimensionados mesmo. Todas as dimensões da picape também estão aqui no vídeo, na descrição. De fato, você tem que ter os ônus e os bônus, né? O Brasil não é o maior mercado, mas é um dos maiores mercados para picapes desse tamanho. Centro-Oeste, aqui, né? Centro-Oeste é um grande consumidor de picapes. O interior do estado de São Paulo também é muito procurado. Na Malásia também, essas picapes de cabine dupla, consideradas médias, tem um mercado também muito importante lá. É isso daí, pessoal. Resumimos aqui a nossa primeira picape, e à medida que tiverem novidades no setor de picapes, que a gente sabe que não apresenta números de vendas muito robustos, mas que importa a um público mais específico, né? Então, à medida que tiverem mais novidades nas picapes médias, nós vamos mostrar aqui nos especialistas. E não só picape, se você deseja ver um carro sendo analisado pela gente, por favor, deixe seu comentário, além disso, faça suas críticas, sugestões, mande a sua opinião sobre o programa. Isso é importante para a gente ir melhorando cada vez mais, né, Fernando? Isso. Continue seguindo a gente, se inscreva no canal, isso também é importante. Habilite o sininho para você ser avisado nas sextas-feiras, a hora que a gente coloca um novo episódio no ar, né? Geralmente sexta-feira, ao meio-dia, vai ter um episódio novo no ar e em breve vamos aí ver com novidades. Mas por enquanto é isso, né? Isso. Então até a próxima, obrigado pela audiência e... Até a próxima, pessoal. Até lá. Obrigado.